Que a paz do Eterno esteja com todos nós, senhores. E desde já eu peço que você se inscreva no canal, dê o like, faça os comentários e compartilhe para que o canal possa crescer. Eu aqui postando os vídeos e você aí do outro lado fazendo os comentários e, enfim, dos debates, da discussão, vem à luz. Como está postado aí no tema do vídeo, essa semana eu vou estar falando sobre a trilogia deste governo brasileiro, que é Deus, Pátria e Família, e eu acrescentei com fuzil. É uma trilogia ideológica. Quando nós falamos de Deus, obviamente isso vai atrair muitas pessoas religiosas, porque o Brasil, se não muito me engano, 80% da população é cristã e aparentemente é um governo que traz valores cristãos, isso para quem está na superfície, mas eu acho que até quem está na superfície já percebe que não tem nada de Deus nisso aí, não tem nada de cristão, né? Porque quando falamos de cristianismo é a doutrina do Cristo. Então é interessante nós conhecermos a doutrina do Cristo para ver que esse governo não tem nada de Cristo, pelo menos dos ensinamentos de Cristo. Ele pode ter uma versão cristã constantiniana, baseado lá em Constantino, imperador Constantino de Roma. Mas com Cristo, com ungido, o Messias, nada. A gente pelo menos lê os ensinamentos dele e não vê relação. Isso ficou muito evidente recentemente. Enfim, estamos numa efervescência política no país. Enfim, as coisas estão pegando fogo. Mas, recentemente, nós vemos aí o presidente da República chamar de idiota quem defende comprar feijão ao invés de comprar um fuzil. Então, esse é o cristianismo que eles pregam, né? Deus, Pátria e Família com fuzil. É bom deixar claro que isso aí não tem nada com os ensinamentos de Jesus, porque Jesus ele não mostrava insensibilidade social e humanitária, que é o que está acontecendo. Estudos mostram aí que 1 em 7 brasileiros tem fome. E o governo não está preocupado em sanar, em resolver o problema da fome. Ele está preocupado em vender fuzil, que vai fazer com que os brasileiros que já se odeiam, né? Enfim, discurso de ódio o tempo todo, agora eles venham se matar, e cada vez mais, entendeu? Uma população armada com um discurso de ódio, enfim. Mas eu quero dizer para vocês que isso não é um governo cristão. Isso é um governo anticristão ou anticristo. Porque o que Jesus ensina é o quê? Perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, amar os inimigos, amar o Criador e amar o próximo. Isso está lá bem evidenciado no Evangelho de Lucas, se não muito me engano, 10:25, que fala da parábola do bom samaritano, onde o doutor da lei chega para Jesus e fala: mestre, o que farei para herdar a vida eterna, a salvação? E ele falou: o que está escrito na lei, como você a interpreta? Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. E ele conta ali a parábola do bom samaritano, e no final ele fala: faz o mesmo e viverás. Ou seja, a ênfase em quê? Amar o Criador e amar o próximo. Então, quando nós falamos de comprar armas, enfim, quando a gente, no lugar de se preocupar com os vulneráveis, socialmente falando, com os famintos, com os desempregados, com os desalentados, a gente dá ênfase a comprar arma, isso não tem nada de cristão. E quem pertence a igrejas que dão apoio a essa ideia não tem nada de Cristo.
dos ensinamentos de Cristo. Não tem, porque isso, Cristo, ele não vai pregar isso. Aliás, ele não prega isso nos seus ensinamentos. Isso é um absurdo. Agora, se nós formos entendermos que esse cristianismo é uma versão constantiniana, aí, ou farisaica, aí sim, sistema religioso, nós podemos entender o que é, né? Porque é pautado no falso moralismo e na hipocrisia, a qual o próprio Jesus falava que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entraríamos no reino dos céus. Ou seja, se a gente fôssemos semelhante aos escribas e fariseus, que era o que? Eles eram hipócritas, falsos moralistas, sepulcros caiados, condutores cegos. Tudo isso são adjetivos que o próprio Jesus dava para esses pseudos religiosos, que eles aparentavam uma autoridade religiosa, espiritual, mas eram, na verdade, falsos moralistas, né? Enfim, tudo que eles faziam ia contra o que eles mesmos ensinavam, né? Basta você ler Mateus 24, que você vai ver lá que na cadeira de Moisés estavam assentados os escribas e fariseus. Jesus falava, ouça o que eles ensinam, mas não pratica o que eles praticam, porque eles ensinam é bom, é correto, mas o que eles praticam vai na contramão do que eles ensinam. Então hoje o que vemos crescer no Brasil é um falso moralismo, uma hipocrisia, enfim, é um farisaísmo que vai dar legitimação para fuzil, para um governo que só fala de fuzil. Deus, pátria e família com fuzil. A ênfase o tempo todo é o quê? Fuzil. Até nos encontros, nos templos, é isso aqui, ó. O símbolo da arma. Recentemente, o presidente pegou um violão e transformou num fuzil. Então é esse cristianismo sepulcro caiado, por fora bonito, mas por dentro podre, que tem se apresentado de forma mentirosa como os representantes de Cristo, de Jesus. E não tem nada a ver, Jesus anda longe disso aí. Mas Constantino, se a gente for trabalhar com a visão constantiniana, aí eu concordo que esse cristianismo tem tudo a ver com Constantino. Constantino, ele, de forma habilidosa politicamente, ele definiu os templos de alvenaria como igreja. Igreja é o quê? Igreja vem de eclésia. Eclésia era uma comunidade de pessoas que tinham Jesus Cristo como seu supremo legislador e salvador. Isso é igreja. Igreja não é um templo de alvenaria, igreja não é uma instituição, igreja não é uma denominação, não. Isso não é igreja. Igreja é uma comunidade de pessoas reunidas que tem Jesus Cristo como seu legislador e salvador, né? Constantino veio mudar essa visão. Ele pega os templos pagãos, restaura os templos pagãos e chama de igreja. Ele isenta os templos de taxações, que é o que esse governo está fazendo com os seus apoiadores, líderes religiosos caça-níqueis. Transformou em instituição, permitiu que as igrejas possuíssem terra. Isso tudo foi uma habilidade de Constantino, pensando em utilizar a igreja que ele agora vai denominar de Igreja Romana, como o seu aparelho ideológico que vai unificar o império. Então, a preocupação de se tratar bem essa igreja constantiniana era um interesse político da igreja servir como aparelho ideológico, que hoje não é diferente. Hoje a igreja é utilizada como aparelho ideológico, principalmente para controlar a mente dos mais pobres, dos mais ignorantes, das pessoas que não têm acesso a uma boa escolarização.
você tem um exemplo, no próprio período de Constantino, por exemplo, quando surgia alguma visão controvérsia, por exemplo, como eles chamavam a heresia ariana, isso resultava em excomunhão, enfim, e até morte, né? Porque isso simbolizava a destruição da unidade doutrinal da igreja, que significaria a destruição da unidade do Estado. Ou seja, era uma coisa totalmente política, né? Você vai ter também o Credo de Nicéia, que é baseado no Concílio de Nicéia, que é fundamental para se criar a ortodoxia. E mais para frente, Teodósio ele vai ser ferrenho nisso. Ele vai ser feroz nessa questão de preservação da ortodoxia, porque a ortodoxia significa a fé correta e o culto correto baseado no Credo de Nicéia. Vamos aqui adiantar, Trilogia da Educação Nacional. Ela foi utilizada também aqui no Brasil pelo movimento que os historiadores chamam de fascismo brasileiro, conhecido como Ação Integralista Brasileira. Movimento fascista trazido ao Brasil em 1932 pelo jornalista e escritor chamado Plínio Salgado. É um movimento de extrema-direita, ou conhecido como os Camisas Verdes. Plínio Salgado, dono do jornal dos Correios de São Bento, foi à Itália e conheceu Mussolini, e de lá trouxe o ideal que o ultranacionalismo, o cristianismo, o conservadorismo, o antiliberalismo, o anticomunismo, o militarismo, essa visão salvaria o Brasil. Bom, senhores, e quando a gente vai analisar a historicidade dessa utilização dessa trilogia educacional, Deus, Pátria e Família, Mussolini usou isso, Salazar usou isso. Salazar, inclusive, era o restaurador da cristandade, ele reergueria a cristandade, que veio de uma trajetória de pós-Constantino. O cristianismo sempre teve grande poder até Napoleão. Quando Napoleão ele prendeu o Papa Pio VI, retirou os estados papais, fez o cristianismo perder a influência sobre o Estado. Enfim, o Napoleão, ele realmente ele atacou diretamente o cristianismo e fez o cristianismo perder o seu poder, a sua influência. Mas você tem, por exemplo, a figura de Mussolini, você tem a figura de Salazar, que eles vão se utilizar dessa poderosa ideologia, podemos dizer, política, para legitimar os seus governos. A gente vê, por exemplo, o exemplo do Mussolini, o Tratado de Latrão em 1929, em que Mussolini faz um acordo com o Papa Pio XI, que resulta em quê? O que resulta, Rodrigo? Vai resultar no Estado da Cidade do Vaticano, que vocês conhecem muito bem hoje, é o menor país do mundo, mas é um país, um terreno doado por Mussolini. E, em contrapartida, o cristianismo vai melhorar a imagem do governo fascista. Infelizmente, a gente está vendo isso hoje. Um cristianismo que legitima um governo que ele é insensível socialmente e humanitariamente. Ele não está preocupado com o desempregado, com o faminto, com o desalentado, com o desabrigado, com o morador de rua, com o empobrecimento. Não, ele está preocupado com a vendagem de fuzil, e ele vai nos templos e pega violão e transforma em fuzil. Então é a mesma coisa aqui. Você vai ver a questão do Pio XI, que ele vai ter essa troca aqui com Mussolini, ó. Vocês aí restauram o que a gente perdeu e a gente, por contrapartida, a gente vai melhorar a imagem de vocês perante a população. Então, senhores, o que eu quero dizer para os senhores é que Deus, Pátria e Família. Temos que tomar muito cuidado para não sermos engodados, para não sermos enganados com esse discurso religioso que tem seduzido muitas pessoas por conta da ignorância, porque nitidamente, quando se fala de Deus para o cristão, está falando de Jesus Cristo, porque para o cristão Jesus Cristo é Deus. Agora, esse governo apresenta uma governança que não tem nada de Cristo, é um governo insensível com os vulneráveis socialmente. Isso é contra os ensinamentos de Cristo, contra os ensinamentos dos profetas. Os profetas eram super preocupados com a justiça social, e Cristo também. Ok? Que a paz do Eterno fique com vocês. Tamo junto aí. Até a próxima.